acessar contas a receber, todas as operações. Nessa tela são listadas todas as contas a receber que a empresa possui. Vou selecionar um cliente, vou filtrar através da opção somente de. A partir desse momento, eu posso marcar os vencimentos que eu desejo quitar. Vou selecionar o primeiro vencimento, acessar a opção Utilitários Recibo, ou a tecla de atalho F8. Ele vai carregar na tela de emissão de recibos somente o vencimento marcado. Então, ele já traz o cliente e a condição de pagamento padrão aqui selecionada. Basta apenas concluir o documento. Bom, outra forma, eu seleciono o cliente, não marco nenhum vencimento, não tenho nada marcado, acesso a opção Recibo, F8, o que o sistema vai fazer? Ele vai marcar para mim todos os vencimentos que estão listados, como podemos ver aqui, marcou todos os vencimentos e carregou a tela de emissão de recibos com todos esses vencimentos. Então, nessa tela, se eu marco o vencimento, o sistema carrega para a tela de emissão de recibos somente o vencimento marcado, os vencimentos marcados. Se eu não deixo nada marcado, o sistema pega todos os vencimentos listados e carrega na tela de emissão de recibos. Daqui para frente, posso renegociar, posso compensar, dar desconto, acréscimo e tudo mais. Funcionalidade importante do recibo é a possibilidade de emitir documentos de quitação para uma lista de pessoas sem a necessidade de ter que filtrar cada cliente na tela. Então, dessa forma, eu tenho uma lista de pessoas, de contas de clientes listadas e vou quitar todos esses vencimentos sem a necessidade de ter que filtrar cliente por cliente. Então, o recibo permite eu fazer isso. Ele vai emitir um documento de recibo para cada cliente, mas o usuário ele utiliza valores padrões, condição de pagamento à vista, forma de pagamento dinheiro. Então, ele vai usar essas informações padrões, mas auxilia o usuário em uma tarefa, como, por exemplo, quitar pagamentos de contas que vencem num determinado dia de vários fornecedores de uma vez só. Então, para a gente fazer isso, basta somente acessar a tela de todas as operações, selecionar os vencimentos aqui, seja por período ou alguma outra informação necessária para o usuário, selecionando por data de vencimento ou por data de movimento. Acessar a opção Recibo, F8. O sistema vai dar essa mensagem, informando que ele vai utilizará valores padrões para os lançamentos. Forma de pagamento ele vai usar dinheiro, condição de pagamento, condição padrão definida na configuração do sistema. Então, deseja quitar todos os vencimentos listados? Ele vai lançar um recibo para cada cliente. Então, vou selecionar a opção Sim, e ele vai lançar um recibo para cada cliente. Então, aqui está finalizado. Só dar OK. Todos os documentos foram lançados. Para eu consultar utilitários, controle de recibos. Vou acessar a tela de controle, onde vai ter todos os recibos listados aqui. Esses são os recibos que a gente acabou de lançar. Então, como vocês podem ver, um recibo para cada cliente. Caso seja necessário uma alteração em qualquer documento, eu desefetivo e posso editar este documento, fazendo a alteração necessária, um desconto, por exemplo. E concluir novamente este documento.
então está finalizado. Esse documento de recibo, então, se qualquer alteração que for necessária, basta somente desefetivar e editar esse documento. Um ponto interessante que deve-se tomar cuidado, se eu desefetivar qualquer recibo aqui nessa tela, desefetivei, mas o documento continua lançado. Se eu voltar na tela de todas as operações, eu vou ver que os vencimentos estão aqui, mas eles fazem parte de um documento de quitação, que é este, que não está efetivado. Então, se eu tentar gerar um novo recibo com esses vencimentos, o sistema vai dar uma mensagem avisando que não é possível gerar um recibo com esses vencimentos porque eles já fazem parte de outro recibo. Então, o número do recibo e a data, para que o usuário possa acessar a tela de controle e utilizar esse documento ou então apagá-lo. Vamos utilizar agora outra opção existente nessa interface que está habilitada somente quando filtramos um cliente. Vamos filtrar aqui o cliente 16. Agora reparem que o receber por lote apareceu. Ele está habilitado agora para a gente poder utilizar. A ideia desse receber por lote é semelhante à estrutura antiga, onde isso já funcionava. Então, a gente vai acessar essa opção receber por lote. Ele vai perguntar o valor que está sendo recebido do cliente. Esse caso aqui, o cliente está devendo R$ 737,91. Vamos dizer que ele está pagando R$ 450. Então, o cliente está repassando para a empresa R$ 450 para abater em sua dívida. Ok? O sistema vai navegar nos vencimentos e marcar esses vencimentos até que totalizem um valor igual ou maior os R$ 450 que foram informados que está sendo recebido do cliente. Então, ele traz a tela de recibo com os vencimentos que foram escolhidos para serem quitados, que totalizam um valor igual ou maior que R$ 450. Uma observação importante, ele carregou aqui a condição 101 caderneta, que é uma condição a prazo, colocando duas parcelas, sendo que a primeira parcela é uma parcela com prazo zero, que vence hoje, no valor de R$ 450, que foi o valor informado que está sendo recebido do cliente. Então ele criou a primeira parcela com esse valor, com prazo zero, e a segunda parcela com o prazo padrão de 30 dias. O usuário pode alterar isso aqui da forma que for necessário. Isso aqui foi somente uma sugestão do recibo que ele pode estar fazendo, onde o usuário não faria uma quitação parcial e sim quitando integralmente esses vencimentos e gerando um novo do restante que falta do somatório desses dois vencimentos. Dessa forma, eliminando a quitação parcial e passando a utilizar a quitação integral e renegociação juntos. Então, depois disso aqui feito, somente acessar a opção concluir. O valor de R$ 450 que está sendo pago pelo cliente, eu posso escolher as formas de pagamento que for de interesse do usuário. Deixar aqui dinheiro. Reparem que o valor de R$ 47,91 não é levado para efetivação, porque ele está sendo renegociado e ficará pendente de quitação. Então ele vai ser efetivado somente no momento que ele for quitado. Agora, aqui a gente pode perceber, continuam os vencimentos que já estavam na conta do cliente e apareceu esse novo, que é referente a esse recibo que a gente acaba de fazer, no valor de R$ 47,91, que é referente ao restante que foi gerado no documento de renegociação e quitação. Para a gente consultar, vamos acessar a tela de controle, esse documento aqui que a gente acaba de fazer. Aqui estão os vencimentos que foram quitados, aqui estão os novos gerados, as novas parcelas geradas. O primeiro foi uma entrada quitada, então esse é um recibo de renegociação
que teve a sua primeira parcela quitada e a segunda pendente de quitação aí, que é o restante da operação. A opção de receber por lote também está acessível na tela de emissão de recibos. Vou demonstrar isso agora. Vou desfazer essa operação que acaba de ser feita, para a gente poder utilizar o mesmo cliente. Desfiz a operação, os vencimentos voltaram para a conta do cliente. Vou acessar a tela de controle de recibos, selecionar a opção inserir novo, informar o código do cliente. Vou buscar os vencimentos para quitação. Nesse ponto aqui tem a opção de receber por lote, onde eu vou falar do valor recebido do cliente, R$ 450. O funcionamento é o mesmo da tela de todas as operações. O sistema selecionou vencimentos até um valor que seja igual ou maior ao valor informado para a quitação. Então, ele marcou vencimentos que totalizam R$ 497,91. Dá OK. O sistema fornece aqui uma sugestão para o usuário, onde colocou a condição 101, 2 parcelas, da mesma forma da operação anterior. R$ 450 está sendo pago neste momento, que é o valor informado para a quitação do cliente. Concluir a operação. Escolher a forma de pagamento. Finalizado. Aqui a gente pode ver que o vencimento foi quitado. É isso aí. Vou mostrar agora outras opções de uso da tela de emissão de recibos. Como vocês podem ver, existe a possibilidade de acessar a tela de emissão através deste menu ou através da tela de controle de recibos. Qual a diferença disso? Quando eu acesso a tela de emissão de recibos pela tela de controle, digito o código do cliente, emito um recibo. Assim que ele é finalizado, a tela é fechada. Se eu fizer isso, a mesma operação, acessando a tela de emissão diretamente pela opção existente neste ponto, eu vou emitir um recibo, concluir, e a tela continuará aberta. Dessa forma, o usuário poderá utilizar a emissão de recibos em um terminal que seja somente para recebimentos, onde essa tela ficaria sempre aberta e o computador seria especificamente para recebimento ou pagamento de contas. Então, assim que a gente finaliza um documento, a tela continua aberta. Vou acessar novamente a tela de emissão de recibos e demonstrar algumas outras funções interessantes existentes nessa interface. Então, vou selecionar um cliente. Como uma outra forma de buscar todos os vencimentos desse cliente, sem ter que acessar a função F11. Eu posso acessar, carregar vencimentos, ou F8. O sistema vai carregar todos os vencimentos pendentes de quitação que estão na conta desse cliente. E o interessante é que essa função pode ser parametrizada para ser acionada toda vez que um cliente for carregado nessa tela. É o que eu vou fazer agora. Vou sair dessa tela, acessar a tela de configurações, recibo, e marcar essa opção, carregar todos os vencimentos da pessoa ao selecioná-la no recibo. Voltar para a tela de emissão, selecionar de novo aqui o cliente anterior, vai dar essa mensagem, selecionar a opção sim, ele carregou todos os vencimentos. Vou trocar aqui para outro cliente e ele vai carregar todos os vencimentos. Então, se for de interesse do usuário, o sistema funciona dessa forma também. Se eu quero limpar esse documento, posso vir na opção Utilitários, Limpar.
ele vai deixar a tela limpa para a emissão de um novo documento. Selecionar aqui de novo um cliente, carregar seus vencimentos. Eu posso também visualizar os documentos que estão listados nessa tela. Posso ir navegando, ele vai navegando entre os documentos. E é isso aí.